Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre metabolismo e saúde. Síndrome do intestino do filtro. Sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Em inglês chamam-lhe síndrome do intestino permeável e tornou-se um termo bastante popular porque muitas pessoas sofrem dessa síndrome do intestino permeável. Em inglês seria síndrome do intestino permeável. Em espanhol você pode dizer intestino tenso, intestino permeável. Intestino permeável é uma síndrome. Quando os médicos usam a palavra síndrome significa um conjunto de sintomas que estão relacionados e dos quais não sabemos a causa. É isso que significa quando o seu médico te diz que essa é a síndrome, ele já está te dizendo que não sabe o que causa isso. É um conjunto de sintomas, situações, inflamações, dores, seja o que for, que estão relacionados, porque sempre vêm juntos, mas a causa não é conhecida. O corpo, certo? Bem, a síndrome do estiramento intestinal, obviamente, acontece no intestino. O intestino é, portanto, um dos mais importantes que existem. Chamam-lhe segundo cérebro. Nós temos o cérebro aqui e eles chamam o intestino de segundo cérebro. Na verdade, descobriu-se que o sistema nervoso central tem conexões diretas do cérebro ao intestino e do intestino ao cérebro. Por isso o chamam de segundo cérebro. Muitos problemas de saúde começam no intestino. Síndrome do intestino coador. O quê? Acontece é o seguinte: o intestino é feito de um tecido muito finito. Na verdade, ele tem a espessura de uma única célula. Eles são chamados de enterócitos. Enterócitos, ok? Aquelas células que são muito finitas, né? Ficam grudadas umas nas outras e esse intestino se renova a cada 3 dias. Ou seja, né? A cada 3 dias você tem um intestino novo. Então, as células nascem, crescem, morrem, nascem, crescem, morrem, nascem, crescem e morrem. Mas é uma das coisas que mais rápido se regenera no corpo, mais rápido nasce e mais rápido morre, certo? Então, é um tecido muito importante porque toda a absorção dos nutrientes vem da parede do intestino. Significa que a comida passa por aqui, certo? E a verdadeira absorção, que é o que dá a verdadeira nutrição, que é o que é absorvido, passa por essa parede. Agora, quando é feito um estiramento do intestino, o que os médicos começam a ver é que aquela pessoa começa a ter muitas alergias, e começa a ter inflamação. E começa a ter gases, que quer dizer que tem uma decomposição, né? E a medicina, como tal, não tem solução para isso. Não, mas elas começam a ocorrer como portinhas e é como se você estivesse passando por umas portinhas, está coando. A comida está escorrendo. Quando os alimentos que não são digeridos saem por aqueles buracos na parede que não deveriam estar ali, o sistema imunológico envia células chamadas macrófagos e elas atacam os alimentos. Quando eles atacam a comida, eles agora criam anticorpos. E quando eles criam anticorpos, você tem alergias. Portanto, a pessoa que tem síndrome do esforço intestinal será alérgica a tudo. Aos ovos, ao pão, à carne, a tudo. E eles começam a ter alergia a tudo e começam a passar de alergista em alergista, de especialista em especialista em intestino e não resolvem, né? Agora, já existem pesquisas que refletem. O que causa isso? Gosto sempre de entender se vou resolver um problema. Minha pergunta é sempre: qual é a causa? Por que estou interessado na causa? Porque se eu souber qual é a causa, posso atacar a causa. Até então não ter o sintoma, porque a inflamação, o intestino rompido vazando, pingando, esticando,
é um sintoma, essa não é a causa. Tem alguma coisa que está causando isso, porque a principal causa que tem sido observada é o estresse. Quando uma pessoa está com sistema nervoso muito agitado, muito alterado, que não dorme bem, que está passando por problemas conjugais, que está com situações financeiras, que está comendo alimentos agressivos que agridem o organismo, que disparam a glicose, porque são muitas fontes de estresse. Pode ser a comida que você está comendo, pode ser problemas emocionais, pode até ser poluição eletromagnética, que você está dormindo próximo a algo que tem muita corrente. Ou seja, qualquer situação que esteja estressando o sistema nervoso, estressando demais, principalmente o sistema simpático, aquele que chamamos no livro O Poder do Metabolismo, chamamos de sistema excitado, faz o seguinte: cada vez que o corpo sente estresse, as suprarrenais aqui atrás, as glândulas suprarrenais acima dos rins produzem um hormônio chamado cortisol. É o hormônio do estresse. Muita gente sabe que esse hormônio faz engordar, mas tem outra coisa que esse hormônio faz. Esse hormônio é catabólico. Catabólico quer dizer que esse hormônio destrói. Além de criar gordura, ele destrói. E quando destrói, o que ele destrói é a parede. Destrói a parede do intestino. A parede do intestino é muito composta por um aminoácido específico, são 22 aminoácidos, mas a parede do intestino, o aminoácido que mais tem é o aminoácido chamado glutamina. Então, quando uma pessoa quer reparar o intestino, deveriam tomar um suplemento de glutamina e passar a tomar 5 gramas, 6 gramas, 7 gramas por dia, porque esse é o alimento preferido do tecido intestinal, dos enterócitos. O que está acontecendo? Quando há muito estresse, há muita cortisona e começa o catabolismo. E esse catabolismo começa a quebrar a glutamina que está nas paredes do intestino. E quando ele quebra a glutamina, ele cria aquelas rachaduras, aqueles buraquinhos, por onde alimentos indigestos saem e criam toda a reação de que o corpo começa a atacar, porque são alimentos indigestos e produzem anticorpos, e há toda a energia, toda a inflamação e assim por diante, para piorar a situação, o corpo enfraquece porque agora também não está digerindo, e como é assim, aquilo retroalimenta para causar ainda mais estresse. Então, a causa é o sistema nervoso excitado, causando muito estresse, que produz muita cortisona, que está destruindo o intestino. Agora, o que é feito? Solução clássica, ok. A primeira coisa é que você tem que acalmar o sistema nervoso. Você pode assistir o episódio 1043, que é um episódio chamado Truques para Acalmar o Sistema Nervoso. Você pode assistir o episódio 828, chamado Suco de Vegetais Salva Vidas. Você pode ver os episódios que têm a ver com alimentos ofensivos. Você tem que remover o estresse do corpo. Você precisará da ajuda de magnésio, potássio, respiração profunda, ancoragem e eliminação de personalidades tóxicas. E quando você começar a aplicar todas essas ações para acalmar o sistema nervoso, você vai começar a dormir, vai começar a se sentir bem, vai começar a curar isso. E se você suplementar com glutamina, isso pode começar a se reconstruir isso. Você terá bons resultados. Você sabe por que eu te digo isso? Porque já vi isso muitas vezes. E também porque a verdade sempre triunfa.